Caminho Consciência, com Carlos Bregantin. Eu tenho para mim que quando Deus criou o homem e a mulher, quando criou o ser humano, Ele o fez com alegria, fez para sua glória, fez para que Ele cuidasse do jardim, entendendo que a primeira ideia, o plano piloto de Deus era o jardim. E aquilo que aconteceu no jardim, quando da desobediência da raça humana, provocou em todo o universo alterações profundas. Alterações as quais nós, penso eu, sequer tateamos ainda. Nós sabemos muito pouco da criação, sabemos menos ainda da redenção, sabemos quase que absolutamente nada do que e como seria antes da queda da raça humana. O ideal de Deus. O ideal de Deus. Olhando para Jesus e olhando para o Evangelho e olhando para aquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito do ideal de Deus, diz as Escrituras que o ideal de Deus é que nós nos pareçamos com o Filho dele, que nós ganhemos a estatura e a maturidade de Jesus de Nazaré. Aliás, diz as Escrituras que nós estamos sendo construídos, refeitos, reconfigurados, para que em última instância sejamos apresentados diante do Pai pelo Senhor, por Jesus, de maneira imaculada, santa, pura, para que nos tornemos morada do Eterno. E eu quero dizer com isso o seguinte, que sejam lá quais forem as criaturas de Deus, homens, mulheres, héteros, homos, enfim, sejam lá quais forem os seres humanos aos quais Deus tem tocado, estes todos, de um modo ou outro, eles estão sendo feitos, eles estão sendo construídos, eles estão sendo tocados para que no final se tornem morada do Altíssimo. E nesse interim e nesse tempo, nós teremos que lidar com as complexidades da alma de um, de outro ou de todos. Nós teremos que lidar com as questões inexplicáveis de um, de outro e de todos. Nós teremos que caminhar com aquilo que nós entendemos e com aquilo que nós não entendemos. Nós temos que caminhar com tudo aquilo que nós percebemos e notamos de controvérsias à nossa volta, de maneira serena, pacífica, mansa, perdoadora, amorosa, e não, de modo algum, criando entre nós qualquer tipo de cisão, ou de disputa, ou de guerrilhas ou guerrazinhas em favor deste ou daquele grupo. Na verdade, todos nós estamos dentro do mesmo tacho. E todos nós, sem uma exceção, diante do Criador, estamos em queda. E todos nós estamos sendo refeitos para nos tornarmos morada dele. É essa a vontade de Deus, é este o desejo final do Senhor. Então, é desse modo que eu tenho tentado me portar, é desse modo que assim eu tenho tratado de homens, de mulheres, de maridos, de esposas, de filhos, de pais, de heterossexuais, de homossexuais, sejam femininos ou masculinos, enfim, eu não consigo fazer diferença nesse sentido. É óbvio. Há, na sociedade em que nós vivemos, consequências diferentes segundo aquilo que nós adotamos para ser a nossa vida, as nossas práticas, as nossas orientações. E cada um de nós somos responsáveis diante de Deus quanto a isso. Eu sempre aplico aquilo que eu aprendi com o Senhor Jesus no tocante às torres que nós devemos ou não construir. Interessante, Jesus nunca disse que nós tínhamos que construir aquela ou esta torre. Ele disse sim que nós tínhamos que calcular o preço da torre que nós queremos construir. Calcular do começo ao fim, calcular o preço todo, dos alicerces à cobertura. E o que menos nós fazemos é isso.
E isso é o que traz de danos e problemas para a maioria de nós, porque não poucas vezes nós assumimos posturas às quais nós não tratamos e nós não aplicamos os custos todos disto. E aí, numa sociedade injusta como a que nós vivemos, com leis injustas como as que nós vivemos, especialmente no nosso país, o nosso Congresso e os nossos legisladores vivem tentando fazer leizinhas, para tentar proteger para tentar proteger outro, aquele ou aquele grupo, e nisto nós criamos uma teia que forma a nossa Constituição, que ora premia um e sacrifica outro. Ora, no Evangelho não é assim. O irmão Paulo de Tarso diz que diante de Deus não há homem, não há mulher, não há grego, não há bárbaro. Diante do Criador há um ser humano. Há quem ele amou, por quem ele se entregou e por quem ele está disposto a trabalhar até o último dia, para que todos nós sejamos apresentados diante dele puros e imaculados. É assim que eu penso. Caminho Consciência, com Carlos Brigantini.